Estamos começando mais uma edição de O Assunto É. Dessa vez, trabalhando com Breno DJ, que é engenheiro civil, é engenheiro de produção e trabalha com música desde os 8 anos. Como é que começou a música na sua vida e como é que é essa história do DJ? Então, primeiramente, muito obrigado por aceitar, né, a minha presença aqui na TVI. É uma grande honra estar aqui com vocês no programa O Assunto É. E a música começou na minha vida quando eu me mudei de bairro lá em Ilhéus, né? Eu morava na Itabuna e aí em 2004 a gente foi lá para a Zona Sul. E tinha uma escolinha que no turno oposto ela tinha aula de teclado e flauta, que normalmente é o que você aprende quando você está iniciando na música, né? E aí, esse que foi o caminho. Eu sempre gostei de som, eu sempre gostei de mexer nas fitas de meus pais e tudo. Mas foi aí que começou realmente o ensino da teoria musical. Sim, e como é que casa teoria musical e engenharia? Não, a engenharia ela está presente em tudo, né? Seja, por exemplo, agora nesses microfones que a gente está usando, houve toda uma pesquisa de desenvolvimento em engenharia para que ele consiga captar a nossa voz da melhor maneira, né? Como esse sinal vai chegar para a galera que está nos ouvindo agora lá no nosso YouTube. Como também a produção de imagem com câmeras e tudo, Sim, desenvolvimento sim, tecnológico e com tudo, né? certeza. Você é um millennial, vem desde 2019 animando festas, eventos e tal. Quantos eventos você já realizou? Com quantas pessoas? Olha, já são mais de 200 eventos. O maior evento que eu fiz foi um show no Centro de Convenções, foram mais de 2.000 pessoas, mas hoje eu estou mais voltado a tocar em eventos cerimoniais, ou seja, casamentos, aniversários, formaturas, os 15 anos, né, que também não deixa de ser um aniversário, mas é uma data bastante especial. Então, eu estou mais agora em locais um pouco reduzidos. Que tipo de música você gosta? Qual é a música que você mais gosta, assim? Olha, o que eu gênero. gosto de ouvir é algo bastante variado, né? Eu vou muito pro rock progressivo, eu vou muito pro reggae, pro forró, né? Principalmente esse forró eletrônico ali que surgiu no final dos anos 90, Calcinha Preta, Limão com Mel, essas bandas aqui. Inclusive aqui na região a gente teve Lordão, né? De grande sucesso, ainda tem, na verdade. Mas quando eu me proponho a trabalhar com música, eu toco o que o meu cliente está pedindo para ouvir. Então eu sempre procuro fazer uma entrevista com ele antes, ou então no mínimo pedir para que ele selecione, escolha aí 20 músicas, para eu entender qual é o seu gosto musical. Seja o mais variado possível, que aí eu consigo fazer um show exclusivo para você. E na média, o gosto do brasileiro qual é? A música de sofrência, é o quê? Olha, aqui na região os mais jovens gostam muito do brega, né? Da bregadeira, não é nem o brega que a gente conheceu ali nos anos 80, 90 com Amado Batista, com Zezo, né? Com tantas pessoas que tocaram com teclado arranjador, né? Mas é mais o 99 no beat, é o boyzinho, essas coisas que tocam muito hoje em dia. Kevin. Né? Kevin ou Chris, aí já é o funk. O funk também é uma boa pedida nas festas, né? Acaba saindo muito. Agora, quando eu tô fazendo para um público mais de 30 a 40 anos, normalmente aí vem muito o arrocha, né? Vem muito principalmente o arrocha lá do início, com Pablo, com Asas Livres, né? Com Capricho, né? Que é aqui regional. Um Top Gun, que também está em atividade até hoje lá em Ilhéus. Então, acaba variando de acordo com a geração que eu tô lidando. E aquele povo pede também música dos anos 60, dos anos 80, aquele rockzinho antigo. Tal. Aí também já sobe um pouquinho mais a geração. A geração um pouquinho mais atrás também pede muito, né? Principalmente roupa nova. Eu ouço também pedidos de Os Mutantes, Roberto Carlos também. Agora mesmo eu vou fazer um 15 anos no início de janeiro, já no dia 4, onde a valsa com o pai vai ser o som de Roberto Carlos, né? Então, acaba sendo muito variado de acordo com quem está me pedindo a música. Agora você disse que trabalha com inovações, você trabalha inclusive com fogos que não provocam chão, não provocam incêndio. Como é que é isso? Como é que é essa tecnologia? Não, quando a gente trabalha com eventos, pelo menos na minha concepção, é sempre importante pensar em 3 coisas, que é segurança, confiabilidade e exclusividade. Segurança é porque eu sei que o que eu vou estar fazendo não vai gerar qualquer tipo de malefício, de injúria, de acidente enquanto eu estiver trabalhando. Confiabilidade é muito importante porque eu sei que o que eu vou fazer vai funcionar. Eu não tenho que tentar 1, 2, 3 vezes, ele tem que funcionar de primeira. Imagina num casamento, eu chego no momento de disparar os fogos, quando a noiva está saindo da cerimônia e ele não funciona, ele precisa funcionar. E isso vale não só para os fogos, mas também para a iluminação, para a sonorização e tudo mais.
E a terceira coisa, que é a exclusividade, que vem quando eu falo que eu sento com o cliente para escolher a música, quando eu tento entender o que ele gosta de ouvir. E se tratando dos fogos, um material que eu trabalho, que é bastante comum em shows maiores e tudo mais, a gente conhece ele como gerbe. É uma carga, igual quando você compra os fogos de fim de ano, você dispara, é uma vez só que você usa. Só que ele acaba sendo muito mais caro por ser um material que não produz fogo, ele produz chama. E para o nosso público, chama e fogo são coisas distintas. Chama é o estético, é o visual, enquanto que fogo é o calor. Então ele dá o visual do fogo sem o calor do fogo, né? Então é um material que inclusive eu estou estudando no mestrado, que você inclusive recebeu uma convidada aqui, Larissa Alves, né? Foi Larissa. Eu estou fazendo o mesmo mestrado que ela. O evento de vocês de engenharia no fim de outubro, começo de novembro. Exato. Então eu comecei na área acústica, agora eu estou fazendo uma pesquisa relacionada à pirotecnia, até para eu conseguir trazer dados confiáveis e feitos em laboratório para ter ainda mais confiança no material que eu estou trabalhando. Já teve um casamento na Turquia que teve um incêndio provocado por um fogo desse artifício. E também temos no Brasil o caso da Kiss, Boate Kiss, que há 11 anos atrás incendiou 242 mortos, 636 feridos, muitos ainda com sequelas até hoje, e que até agora pouca gente foi presa, pouca gente punido. Mas, em termos de tecnologia, aquele acidente podia ter sido evitado? De que forma? Com certeza. E ali a gente não pode nem chamar de acidente. Infelizmente é um crime, né? E uma das coisas que eu falei é que esse tipo de fogo, né, esse tipo de pirotecnia é muito mais caro em relação ao que a gente trabalha no final do ano. Aqueles fogos que você vê disparando na orla da sua cidade, das grandes capitais do Brasil. Porque ele tem esse princípio de não causar incêndios. Por isso é uma tecnologia que acaba sendo mais cara. Partindo desse pressuposto, com a mania que o pessoal tem de querer economizar em tudo, né, a avareza, é muito mais fácil, por exemplo, você comprar uma caixa de rojão 12 tiros do que um gerbe. O valor é o mesmo. Então o cara pensa, pô, eu tô comprando mais, né? Então eu vou no que me dá mais custo-benefício, em teoria, né? Só que no caso, era um ambiente interno, onde não era adequado para a propagação daquele material. O isolamento acústico das paredes de lá era impróprio para a propagação do fogo, então ele conseguia deixar ainda mais propício para que as chamas se espalhassem, né? A verdade é que ainda não saiu todo o resultado dessa investigação, né? Como o senhor mesmo disse aqui, ainda não temos todas as pessoas que foram realmente condenadas por esse crime que aconteceu lá, então é até difícil eu poder falar algumas coisas aqui e acabar correndo o risco de ser processado, né? Mas com certeza ali foi um crime que foi motivado por economia porca, infelizmente. Quer dizer, as portas fechadas, tudo. E tem também problemas até em tecnologia, até a pintura, né? Tem certos tipos de pintura que são suscetíveis ao fogo, né? Sim. Teve um prédio de 30 andares, 20 andares na Inglaterra, que morava famílias populares, e que pegou fogo, morreu gente em cima disso, por causa da pintura do lado externo que pegou fogo. E virou um sinistro. Sim. E no caso lá da Boate Kiss também, houve também o despreparo, né? Porque, por exemplo, assim que acontece, o que é relatado, né, para a polícia, para a mídia, é que os seguranças barraram a saída de quem estava dentro da boate, né? Isso por quê? Porque, você quer sair sem pagar e não sei o que, me mostra a comanda, sendo que, na verdade, estava acontecendo ali um sinistro gravíssimo, né? Então, isso também atrapalhou a evacuação de todo mundo que estava lá dentro da boate. Teve, inclusive, um caso de um cidadão que ele conseguiu se salvar ficando dentro do freezer. Porque quando há combustão, né, quando você tem um incêndio, ele consome oxigênio, né? Para você ter a combustão, você precisa do combustível, o comburente, e você precisa da faísca, né? Você já tinha a faísca, você já tinha o combustível, o comburente era o oxigênio. E aí ele se prendeu dentro do freezer para continuar respirando, mesmo que ele saísse de lá com a hipotermia, e aí ele conseguiu sobreviver. Quer dizer que a tecnologia pode ser adotada e criar condições de segurança para todo mundo nos eventos. Mas você tem falado em inovação nos seus espetáculos. Como é que você investe nessa inovação? Quais são as inovações que você bota aí para 2025? Olha, a questão da tecnologia vir a ajudar a gente ter mais segurança, a gente trabalhar com mais confiabilidade nos eventos, isso daí
para mim, é fundamental, a gente precisa fazer. Agora, quanto à inovação, inovação é algo muito amplo, né? E eu acredito, do meu ponto de vista, né, existem vários conceitos do que é inovação, isso é muito relativo, mas no meu ponto de vista, inovar está muito aplicado a um contexto. Então, por exemplo, se numa escola de uma zona rural, o professor ele conseguiu pela primeira vez dar aula com um projetor, integrando tecnologia, conseguindo dar uma aula com um aspecto multimídia, e ali isso nunca aconteceu, ele inovou. Né? Por mais que há 10, 15 anos isso já seja feito em capitais, em cidades de regiões metropolitanas. Então, a minha proposta é trazer algo que seja diferente daqui do que é feito na região e que seja confiável. Então, por exemplo, quando eu estou trabalhando com esses fogos, é algo que ninguém tinha visto numa apresentação de DJ para cerimoniais aqui na região, né? A não ser em eventos muito grandes. Então, eu trouxe uma inovação para aquela realidade, para aquele contexto. O trabalho do DJ tem um protocolo? Por exemplo, você chega e inspeciona o palco, a infraestrutura do palanque, se tiver um palanque, a estrutura do som. Como é que funciona esse protocolo? Não, com certeza. E eu sou formado em engenharia de produção pela UESC, como o senhor falou. Eu não precisava ser engenheiro de produção para ser DJ. Mas já que eu sou, por que não trazer conceitos da área que consigam me ajudar a trabalhar melhor, né? E na engenharia de produção você tem uma coisa muito interessante que é o estudo de tempos e movimentos, onde você tem um tempo de setup, que é o quê? É o tempo que você demora para aprontar ali o seu ambiente de trabalho, né? Então, você estudando quais movimentos você vai utilizar, qual sequência de equipamentos você vai montar, você consegue ter um resultado final onde você tem novamente mais confiabilidade, que é a palavra que eu sempre vou rebater. Então, hoje eu sei que minha montagem de palco vai demorar cerca de 45 minutos. E a desmontagem vai demorar cerca de 1 hora, porque eu já estou fazendo pós-show, então eu estou mais cansado. E eu sempre faço a montagem dos equipamentos e a desmontagem da mesma maneira. Isso faz com que eu não quebre meus equipamentos, porque eu vou sempre guardar do mesmo jeito, nos mesmos locais, e também que eu não perca. Eu era uma pessoa que eu perdi até celular. Hoje em dia isso melhorou muito. Já melhorou, né? Não, melhorou demais. E como são equipamentos muito caros, né, é importante que a gente consiga guardar eles com segurança. Mas você também foi professor de matemática. Como é que foi essa... Ah, eu passei pela área da docência, né, porque assim, eu entrei na UESC em 2015 para fazer engenharia elétrica, né. Eu meio que escolhi por eliminação. Eu não queria fazer direito, eu não queria fazer nada de saúde, e não via graça na docência até então, né. E fazendo engenharia elétrica, o curso me deixou em choque, né? Resolvi mudar para produção, para eu conseguir ainda convalidar muita coisa do que eu tinha feito. E nesse processo, eu sempre trabalhei, né? Eu sempre trabalhei de muita coisa. Eu trabalhei já com rádio, já tive um programa na Rádio Baiana, a M1310 lá em Ilhéus. Eu já trabalhei com internet, né? Eu já fui motorista Uber, eu fui o primeiro motorista Uber aqui da região Ilhéus-Tabuna, né? Grande mérito, tá vendo? E nesse meio termo, eu descobri a docência. Eu dei aula, inclusive, aqui em Itabuna, no Senhora Santana, né? Ali do lado do Galileu. E fui dando aula de matemática na Universidade para Todos, em diversas escolas daqui. E foi algo que eu gostei muito. É tanto que o mestrado que eu estou fazendo hoje, além da pesquisa, é almejando também a docência no ensino superior. É que você vai compatibilizar uma coisa com a outra. Sim, agora você sim. Na internet também, você tinha um programa também, né? De DJ. Era isso mesmo, é o programa que eu fazia na rádio. E outro aspecto de inovação, né? A gente fazia um programa multimídia. O programa era transmitido tanto nas ondas da frequência da amplitude modulada, né? A AM, quanto também pela internet. E aí tinha já a câmera, tudo muito. O estúdio era bastante mais humilde que esse aqui, né? Aqui vocês têm uma estrutura realmente de primeiro mundo. Mas a gente conseguia fazer um programa multimídia e era muito legal. Era de férias com o DJ. Eu fiz esse programa sempre... O nome é um trocadilho com um reality show bastante famoso que a gente tem aqui no Brasil. E a meta era trabalhar sempre nas minhas férias acadêmicas. Então, assim que eu tinha férias da UESC, eu fazia um mês completo, de segunda a sexta, entrevistando pessoas diferentes e fazendo justamente o que o senhor está fazendo aqui, que é dar holofote, dar espaço para novas pessoas mostrarem o seu trabalho. Certo. E para 2025, o que você pretende? Quais são as metas? Pergunta difícil, hein? 2025, que é logo ali, né? Já são menos de 30 dias, né? 2025 eu tenho um plano de lançar a minha nova turnê, né? Eu gosto de pensar na minha carreira musical, por mais que eu não seja compositor,
Eu gosto de pensar nela como fases, como turnês, né? O turnê Breno Sem Limites. É isso mesmo, né? Eu já tive agora essa surpresa aqui do nome. E nessa turnê eu quero trazer ainda mais o aspecto da inovação, né? Aqui na região a gente está tendo um problema bastante constante com o abastecimento de energia elétrica, né? E tem Ilhéus caído mais do que muito. Itabuna, Ilhéus até, ainda na zona- mais, Na né? Zona Sul é pior ainda. Eu sou morador da Zona Sul, então eu vejo, tipo, tem dia que cai 10, 15 vezes, né? Eu já perdi alguns equipamentos em casa, Natal, Ano né? Novo cai mais ainda. Vai o crescer ainda consumo de mais energia isso aí maior. por causa dos turistas, né? Então, quanto mais gente na cidade. E aí, são muitos aspectos que a gente vai avaliar, né? Tem especulação imobiliária com tanto prédio chegando, né? A concessionária não está ainda conseguindo fazer frente a tanta gente que está chegando na região aqui, O crescimento né? da demanda. A demanda está superando a oferta. E nesse caso, eu já trabalho com baterias no meu show, né? Então, eu consigo, se tiver qualquer tipo de surto, eu já mantenho o meu som, nem que seja por pelo menos 30 minutos, 40 minutos. Mas agora eu quero ter um show 100% independente de energia elétrica da concessionária. E o foco vai ser justamente voltado a energias sustentáveis, porque eu tenho acesso à energia solar. Então esses equipamentos serão carregados com essa energia 100% limpa e eu vou conseguir usar no show sem depender de ter um ponto de luz, sem ter tomada lá. Mas você leva a bateria, não leva equipamento de energia solar, né? No caso. Não, mas ele vai ser carregado por energia solar em casa, entendeu? Certo. Então a bateria já vai ser carregada através disso. A energia solar dá uma economia mesmo para o usuário do sistema? Com certeza, com certeza. Agora, você não tem que pensar isso como algo que você vai conseguir fazer a implantação da energia solar das suas placas solares na sua casa hoje e amanhã você vai ter o retorno. Não é a longo prazo. É cerca de 5, 10 anos e aí você vê o sistema se pagando. E na energia solar você também tem dois tipos de abastecimento de energia solar, né? A sua casa ela se torna uma mini geradora, porque você está produzindo energia. Só que você tem a energia on-grid, que é ligada na rede, na concessionária. Então você produz para a concessionária e aí no relógio você consegue ter uma comparação do que você está consumindo da sua própria produção e da própria concessionária. Nisso você consegue abater o valor da sua conta de luz. Agora, com o tempo, você não tem perda na captação de energia, não? Com o surgir da placa, poeira tal, como é que faz isso aí? Então, esse é o detalhe que você tem que estudar para justamente ver o que está realmente compensando. Por quê? Você estuda pensando a longo prazo na tarifa que a concessionária está cobrando do senhor. Ok. Mas você tem que estudar também a qualidade do material que você está trabalhando, né? Se as células ali daquela placa solar realmente é de um material de uma empresa confiável, né? Especialmente em Ilhéus, você está exposto à maresia, né? Então, nesse estudo de recuperação de valor a longo prazo, você tem que pensar também no tempo de vida útil do material que você está trabalhando. E aí, na energia solar, você tem também a off-grid, que é muito interessante, porque na off-grid você não depende da concessionária, né? Você consegue ter uma estação própria, onde você tem baterias, você tem tudo armazenado na sua casa. E aí, mesmo se faltar energia da concessionária, você vai continuar com energia, porque você tem as baterias ali te suprindo. É ideal especialmente para ambientes um pouco mais longe dos centros urbanos, né? Minha família que é de Serra Grande, lá a energia solar off-grid é muito utilizada. Lá, né? Em Serra Grande. Agora, vem cá, você também trabalha com experiência com agregar inovação na tecnologia. Isso inclui inteligência artificial? Não, então, nas minhas apresentações, como eu falo de agregar tecnologia, agregar inovação, como eu disse, inovação para mim é algo que depende de um contexto, né? O pessoal fala, é modernidade, modernidade. A Semana da Arte Moderna foi em 1922, né? É um termo que já é um pouquinho antigo, né? Se você parar para pensar. Então, o negócio é você conseguir agregar coisa nova que seja efetiva e diferente para a sua realidade. E se tratando de inteligência artificial, existe um recurso hoje em dia que alguns DJs já estão usando aqui na região, que se chama de stands. Esses stands, eu consigo em tempo real, a música ali rolando, retirar partes da música para eu colocar algo por cima. Ou então, por exemplo, eu tô aqui com a música tocando, ela é uma música cantada, eu consigo tirar a voz na hora e falar, e agora com vocês! E aí eu dou o foco para a plateia. E aí eu consigo ouvir o que eles estão tocando por cima da música, sem a gravação original atrapalhar. E isso é feito com inteligência artificial. Tem uma experiência de inteligência artificial
no YouTube, que os caras gravaram um disco, Casamento da Loucura, com poemas de Blake, um poeta, William Blake, um poeta que veio em 1700, e que com rock progressivo, né? Olha só. Só que a orquestra é uma espécie de usina de força, tal, o nome da orquestra é em inglês, né? E Uhum. essa usina de força é toda ficção. Os Olha nomes só. dos músicos é Fulano da Lua, não sei o que lá da morte, não sei o que tal. Aham. Que ninguém existe, e como nada existe, tudo é ficção, a música também é real, inclusive. Agora, a única Sim. coisa real no disco é o poema do cara, que é a música. Tem até o poema dele chamado Tigre, que é uma história Uhum. sobre o coisa. E tem um poema dele também sobre ele ficar gozando da morte do adversário sobre uma Olha árvore, só. sabe? O cadáver lá entendido e ele curtindo isso. É um disco que o cara fez com música rock progressivo e IA. Então, hoje você tem recursos, já existem ferramentas onde você consegue criar uma música com poucos cliques, né? Hoje em dia essas ferramentas já têm acesso pago, né? Então você faz mediante assinatura, mas escrevendo, eu quero agora um sertanejo com a voz parecida com um cantor famoso de pagode da Bahia em Fá menor. E a ferramenta faz. É impressionante. Possa ser que ela não tenha uma acuracidade tão perfeita com o que a gente está acostumado a ouvir, com o que é a música comercial. Mas ela faz. E isso já é impressionante. Imagino o que será capaz de fazer, eu não falo nem em 5, 10 anos, mas em um ano. O que essa ferramenta já vai estar madura para produzir música. E com certeza já devem ter produtoras que já usam IA na produção musical. Inclusive, esses dias eu vi tem um cara da mídia, né, da internet, Bruno Bock, que ele tinha uma produtora de filmes. Né? Ele vendeu a parte dele na produtora de filmes e abriu uma produtora de filmes com IA. Ou seja, agora ele só faz vídeos com IA. Então ele não precisa contratar atores. Principalmente crianças, que tem toda uma questão com ECA e tudo mais, se é trabalho infantil ou não. Ele consegue fazer Animais tudo isso também, com para IA. dizer que tem maltratação animais. Também. Então já é algo que já é realidade. A gente não pode pensar no amanhã, não. O amanhã já é agora. E no caso do DJ, a IA pode afetar esse mercado também? Com certeza. O mercado da discotecagem, né? Ele passou por diversas eras, né? Desde que os DJs começaram ali nos anos 60 para 70, né? Principalmente nos Estados Unidos, você trabalhou com vinil, né? Com os discos ali de long play. Aquele bolachão. Exato, né? E depois disso, chegaram os CDs, e aí quem trabalhava com vinil falava, não, perdão, eu não vou trabalhar com CD, porque o CD é um arquivo digital, ele não vai me dar confiabilidade. E depois o CD se tornou massivo. Depois do CD veio o pendrive, a revolução do pendrive, todo o meu acervo num dispositivo desse tamanho. E aí, o cara que trabalhava com CD falava, eu não vou pro pendrive, porque isso aqui, se alguém bater a mão, quebra, para a música. E hoje todo mundo usa pendrive. O próximo passo é a nuvem. Já tem alguns DJs que inclusive já trabalham com isso. Então o cara tem o seu acervo numa nuvem particular, ou então ele depende de serviços de streaming, e aí ele pega a música ali em tempo real com a internet. Ainda não é um negócio 100% confiável, porque, por exemplo, você chega em alguns determinados bairros aqui de Itabuna, você não tem sinal de celular, um pouquinho mais afastado. Então você vai fazer uma festa sem ter o seu acervo ali em mãos, dependendo da nuvem, ainda é um desafio. Mas já tem gente utilizando. Agora, como é que um fenômeno como a Alok surge, que todo mundo vê, tal, os grandes eventos fazem com esse cara? Como é que apareceu essa figura se todos trabalham igual, no mesmo padrão? É isso. Por exemplo, você tem N guitarristas no mercado e alguns se destacam, né? Você tem N professores no mercado, alguns se destacam. Ele sempre vai trazer algo relacionado à sua experiência, o que ele consegue entregar no seu serviço. Marketing também, no caso, O marketing né? também conta muito, lógico, né? Mas normalmente o serviço que esse cara presta, ele é diferenciado, né? Ele tem algum estudo, ele tem algum empenho ali, ele consegue trazer muito provavelmente uma inovação. E falando de Alok, ele é um dos caras que está mais à frente com relação a isso, né? Ele faz shows com os lasers mais fortes que a gente tem disponível no Brasil. Ele fez um, inclusive, no Topo do Mundo, que é um restaurante que parece um disco voador, é muito bonito. Lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, eu tive o prazer de ir lá e realmente é uma vista espetacular. E ele fez um show lá com o laser mais forte que se viu na América Latina, né? Isso depende de muita energia, né? Depende de muito cuidado, porque laser também Pode é sensível cegar. não só para os olhos, mas também para câmeras, né? É tanto que eu trabalhava com laser nas minhas festas, hoje eu não trabalho mais.
O fotógrafo sempre chegava pra mim assim, é um laser ali? Falei, pô, na hora que eu for tirar aqui as fotos, você pode desligar? Eu, não, tá bom. E aí, pra eu carregar um elemento que eu vou estar usando só em parte do tempo, aí eu limei do meu uso. Como é que o laser entra na fotografia? Como é que ele prejudica uma foto? Como é que ele... A câmera, né, a objetiva, ela tem um princípio de funcionamento similar ao do olho humano, né? Então ela tem uma abertura ali da lente, onde essa abertura você consegue definir o quanto de luz vai entrar nela, para conseguir ter o seu melhor registro, dependendo ali da sua demanda. E quando o laser ele entra na lente, ele queima a lente. E nisso você gera um prejuízo para o fotógrafo, que é incalculável. Tem lentes aí que são caríssimas, cerca de 5, 6 mil reais, até mais. Eu não estou muito por dentro do setor. Mas tem lentes, só a lente, que custa muito caro. O celular também pode ser afetado por esse Pode, laser? mas aí é uma questão estatística, né? A lente de uma câmera, né, principalmente essas câmeras profissionais, é muito maior que a do celular. Então a chance do laser bater nela é maior. No celular é muito menor. Acontece, né? Inclusive no show da Loki teve relatos de gente que ficou com a câmera ruim do celular. Mas é uma taxa muito pequena, é uma amostragem muito pequena. Mas porque o dele era muito potente. Sim, provavelmente. Né? Além de que teve uma dispersão muito grande, né? Então vai batendo em todos os lugares, onde for possível. E como diminuir esse impacto do laser no evento, nos shows e tal? Como reduzir isso aí? Você deixou de usar, né? De alguma forma. E sim. Para mim foi mais viável isso. Eu abri mão. Era uma ferramenta que eu não utilizava tanto, né? É uma ferramenta que é relativamente cara e que ficava até complicado na minha programação. Porque o meu show eu consigo programar cenas. Então, onde o pessoal tá mais agitado, eu aperto um botão e aí a iluminação fica de um jeito. No momento em que eu tenho algo mais a declarar, alguma homenagem, alguma coisa assim, eu já tenho a iluminação um pouco mais dispersa, né? Um pouco mais de fundo, mais de preenchimento, né? Então, tudo isso é programável. O laser, ele já atrapalhava um pouco a minha programação, porque eu tinha que jogar uma camada a mais de programação de um equipamento que era muito diferente dos outros. E, além disso, tinha essa demanda dos fotógrafos. Então, eu prefiro não usar, né? Pela questão de segurança. Agora eu estive num evento de uma DJ aqui em Itabuna, uma DJ que circulava nacionalmente, e teve aqui em Itabuna num grande evento. Ela trouxe um CDzinho gravado de umas 2, 3 horas de gravação, com todas as músicas, música funk, música pop, não sei o que e tal. O show todo dela, que era 4, 5 horas, estava ali naquela coisa. É norma do DJ fazer isso ou não? Não, isso varia muito. Por exemplo, eu não gravo os meus shows, senão eu teria que ter um espaço de armazenamento incalculável, porque todo show meu é diferente, né? Já que cada cliente meu é diferente, todo show meu eu faço de acordo ali com o que o cara quer ouvir, né? Eu já tive festas onde o arrocha foi a demanda, já em outras o forró, já em outras umas festas totalmente dedicadas à eletrônica. Mas o cliente não pede né? às vezes esse backup, não? Não, até hoje nunca me pediram, pra te falar a verdade, né? Eu faço o registro da festa e eu publico toda segunda, quarta e sexta no meu Instagram dos melhores momentos, né? Então, de 15 em 15, eu tiro uma semana pra trazer relatos de um evento, né? De um casamento, de uma formatura, de um aniversário, onde na segunda eu posto um vídeo com a panorâmica do evento, na quarta eu posto os melhores momentos do show e aí entra a parte da música, e na sexta eu trago o feedback, né? Que foi também uma inovação que eu trouxe, porque não sou eu que estou falando do meu trabalho. Se você quiser saber se o meu show é bom mesmo, eu tenho vídeos dos meus clientes falando. Então, toda sexta, inclusive hoje, daqui a pouco eu vou postar um vídeo no aniversário de Tamires que a gente fez numa academia, né? A gente fez o aniversário na aula de spinning, todo mundo pedalando ali, e a gente tocou no aniversário dela e foi muito bacana. E foi algo diferente. Não, o resultado é impressionante. Porque assim, quando você se torna um empresário, né, que é a empresa de um homem só, você acaba tendo que acumular muitas funções, né? Então, marketing, prospecção, montagem e desmontagem dos equipamentos, alinhamento de som quando eu for tocar ali na hora, visita técnica, são muitas coisas, né? Agora tem a parte do CNPJ também, né? É muita coisa. E o marketing eu confesso que eu deixava um pouco de lado, né? Uma vez ou outra eu fazia um vídeo um pouco mais especial, né? Agradecer ao meu amigo Lenner, né? Tem a agência Medina, que sempre me apoiou nesses casos. Mas era muito raro eu fazer isso, né? E aí, eu parei para estudar um pouquinho mais, para ver o que a rede social pede, né? Como que eu consigo melhorar ali as minhas métricas. E eu confesso que hoje eu estou viciado em engajamento. Porque eu alcançava, sei lá, cerca de 1.500 contas, né? No Instagram eu tenho cerca de 4.000 seguidores. E
isso é um desempenho péssimo. Eu tenho Hum. menos alcance do que eu tenho seguidores. Hoje eu alcanço 25, 30 mil todo dia, sempre batendo nesse mesmo valor, né? Mas você pode turbinar também pagando, né, com aquela métrica de Sim, sim. pagar, mas é meio robô, né? Aquilo ali não é Não, sério, é robô, mas sim. Perdão, interromper. o uso de robôs. Não, pode falar. Eu, inclusive, trabalhei com análise de dados, que uma das áreas da engenharia de produção é a análise de dados. Sim. Trabalhei para uma terceirizada do Google, onde a gente avaliava justamente isso, a assertividade dos anúncios que estão chegando para os nossos clientes, né? Então, esse tipo de tráfego pago, que é o termo que a gente chama, ele existe, ele é real, e você consegue atingir mais pessoas. Mas a rede social, sendo a dona daquela ferramenta, né, fazendo o monopólio daquela ferramenta na plataforma dela, não é muito claro exatamente o que ela quer fazer. E eu falo porque eu vi isso dos bastidores. Então, eu nunca utilizei de tráfego pago. Até hoje eu nunca utilizei. Não estou dizendo que eu nunca vou utilizar. Provavelmente algum dia no futuro sim. Mas até hoje tudo que eu consegui construir foi orgânico. E isso que me orgulha muito, porque eu sou completamente avesso à rede social. Se eu pudesse, eu não teria Instagram. Eu tenho justamente para divulgar o meu trabalho. É tanto que eu só posto sobre o meu trabalho. E aí, eu consegui, tendo essas ferramentas, tendo uma data certa para publicar as minhas coisas, na segunda, na quarta e na sexta, algumas outras técnicas que eu utilizo para conseguir ter confiabilidade com os meus seguidores, ter alcance, tudo isso a gente vai fazendo. Agora tem o Threads também no Instagram também. Como é que é esse Threads? Eu não entrei no Threads. Não tive acesso. O Instagram também ele é meio difícil, ele não é amigável. Eu acho ele muito difícil de você usar. Ele é muito usado por gente jovem até. Uhum. Mas eu acho o Facebook mais amigável, mais fácil. Dizem que é para pessoas mais idosas até. Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que todo o sistema devia ser para ser usado por todo mundo. Mas eu acho que o Instagram é um pouco amigável. Você acha isso também? As redes sociais, como eu disse, elas têm a sua caixa preta que a gente não consegue desvendar, né? Esse que é o fato. Como que funciona o algoritmo, né? Tanto que muita gente vem de curso de que, entendo o algoritmo do Instagram, entendo o algoritmo do YouTube. Mas ninguém sabe de fato como que acontece, né? Parecem até que são escolhas parciais, né? A gente não consegue avaliar o que eu tô fazendo vai dar certo. O que possa ser que eu publicando de um jeito, nessa semana deu certo, na próxima não deu, né? E o Threads eu nem entrei. O Facebook, ele tem a fama de... O Facebook como organização, hoje em dia é chamado de Meta, né? Ele tem a fama de copiar outras redes sociais, né? O Instagram tem o Reels, que era um recurso do Snapchat. O Threads é uma cópia do Twitter, né? Eu confesso que eu não entrei no Threads, porque disseram que, pelo que eu pesquisei, se você excluir o seu Threads, seu Instagram cai também. E aí, como o meu Instagram é profissional, eu preferi não correr esse risco. Eu sei. Né? Esse Instagram profissional você paga para ter ele? Paga uma taxa a Meta? Não, você não precisa pagar para ter o perfil com os recursos profissionais. Mas se você quiser ter o verificado, que é aquele selinho azul, né? Aí você precisa pagar uma assinatura, né? Só que é outra coisa também, quando você tem o verificado, eles dizem que você vai ter um acesso melhor a suporte e tudo mais. Tudo mentira, é só robô que atende você, entendeu? Então, o atendimento é péssimo. E eu confesso que eu queria um outro nome para minha rede social. Eu não vou falar, porque senão vai que alguém tenta aí e passa na minha frente. Mas eu não consigo, porque é onde é uma conta que, inclusive, está inativa, né? E eu tento entrar em contato com o suporte e nada de resposta. Então, eu não vou pagar para estar nesse contato, né? Não bloqueia, não tira do ar nem nada. O nome continua lá ocupado. Eu sei. Né? Então, realmente é muito complicado lidar com esse tipo de coisa. E o que eu tive de relatos foi isso. Mesmo você pagando, né? Você tendo essa experiência VIP, né, do Instagram, que é justamente o selo, o seu atendimento não melhora. Então, eu deixei pra lá. E o TikTok? Ih, rapaz. Como eu te falei, eu sou um pouco avesso a redes sociais e o senhor trouxe uma análise muito boa aqui, que as redes sociais, elas são voltadas para uma geração, né? Então, o TikTok e o Instagram, eu já vejo que é uma rede social muito jovem, muito dedicada para os jovens, né? O TikTok mais ainda, né? Eu sei porque no período que eu dei aula, meus alunos todos tinham TikTok. Mas, inclusive, as grandes operadoras de internet, de comunicar de coisa, elas mudaram o mercado de comunicação. O mercado de comunicação foi virado de ponta cabeça. Com certeza. Então, por exemplo, quem fatura hoje com anúncio é o Google, é a Meta, são as grandes redes, e não as grandes empresas de comunicação. As empresas de comunicação aparecem em segundo, terceiro lugar, 10º tal, porque a liderança são essas big shots de internet que vendem serviços e tal.
E aí o modelo de negócio das empresas de comunicação, televisões, rádio, jornais acabaram também em função do avanço da tecnologia. Uhum. Você vai ler o jornal de hoje, que é a notícia de ontem, que você já viu na televisão, já leu no site e já viu tudo. Então a notícia, se ela não chegar qualificada, com uma análise de qualidade e tal, Uhum. você não tem sentido você nem ler o jornal. Você vê que é uma leitura amena, boa também e tal. Sim, sim. Mas e o jornal ainda tem um problema. Você derruba a árvore, que é contra o meio ambiente, Uhum. e ainda para distribuir, ainda precisa de carro para gastar gasolina, que é outra forma de poluição, né? Aí Não, aí a gente já entrou em uma seara de muitos assuntos, né? Porque, por exemplo, hoje em dia tudo está se encaminhando para a economia de serviço, né? Então você não compra mais o DVD, você não compra mais o jogo, você não compra mais o disco do seu cantor favorito. Você paga uma assinatura e você tem direito ao catálogo onde vai ter aquilo ali disponível para você. E tudo tem lado bom e lado ruim, tem prós e contras. Então você tem um benefício de ter algo mais prático, mas se a internet cair não funciona, mas tem um download, só que a gente sabe que vez ou outro o aplicativo costuma dar um piti, né? E eu não tô falando de um específico, mas de todos eles. E aí se a gente for analisar um pouquinho mais, nenhum catálogo tem tudo, tem absolutamente tudo. Se eu quiser, por exemplo, um show do Yes de 1972, ao vivo, em um local específico, eu não vou encontrar no serviço de streaming, eu vou encontrar algum bootleg, algum MP3 na internet, talvez alguma fita, né? Pra conseguir ouvir aquela gravação. Eu não vou ter nos streams. na Deep né? Web, né? Talvez tenha lá. É só se for lá mesmo, né? Mas então, tem um lado bom e um lado ruim, né? Pra mim, eu acredito que o equilíbrio, por exemplo, hoje a maioria dos fotógrafos utilizam a suíte da Adobe, né? O Photoshop. Eu conheci o Photoshop, né? E o Photoshop, ele sempre foi um aplicativo muito caro, né? Você comprava e você tinha posse, era seu. Hoje em dia, o Photoshop é um serviço. Então você paga uma assinatura e você tem direito a usar diversas ferramentas da Adobe relacionadas à edição de foto e vídeo. Só que isso gera um problema. E se eu quiser aquilo ali? Eu quero comprar o vitalício, eu quero usar e não depender de assinatura. Você não tem essa opção. Para mim, o ideal é você ter. Atualização lá na frente, né? E você perder essa atualização também. Não, por exemplo, tem um programa muito famoso que não esconda não, que eu sei que você que começou na mixagem, com certeza usou ele, que é o Virtual DJ, né? Que ele te dá a opção de você comprar assinado, né? Então você vai continuar pagando o resto da vida. Dá a opção de você comprar o básico e tem a opção do vitalício. E aí você consegue comprar e recebe atualizações o tempo todo, independente de você estar assinando ou não. Então eu acredito que o ideal seria isso, você ter a opção. Para mim o ideal é sempre isso, você ter opções, né? Você ter escolhas. Isso empodera o consumidor, né? Então dessa maneira você consegue ter acesso a melhores e mais ferramentas, né? Aí eu acho que até o mundo do artista, do cantor, da banda e tal, também quebrou também, porque a venda de discos, de coisa, praticamente acabou. Hoje o nego vende mais o show, o espetáculo, o faturamento do stream, a parte do leão fica para a produtora, né? E aí? Não, o pessoal fala que hoje em dia o artista ele ganha muito mais com show do que com disco, né? Em parte sim, mas para falar a verdade, o show sempre vendeu mais do que o CD. Não é à toa que, desde muito tempo, desde os tempos mais primórdios, o artista faz 25, 30 shows, né? O grande artista, né? No mês, 35. Então, o show, ele sempre trouxe mais lucro do que a venda de discos. Especialmente porque o disco, ele tá atrelado a um selo, a uma gravadora, a uma produtora e por aí vai. A uma distribuidora também. Enquanto que no show, você pode ter até uma empresa terceirizada, você pode ter um acesso ali que às vezes é até do próprio cantor, né? Por exemplo, o Gustavo Lima Balada Produções, né? Ele é um dos sócios, né? Então, nesse sentido, você consegue... O negócio é que hoje em dia, principalmente com a venda de shows para o setor público, você tem cifras aí incalculáveis. Shows de 400, meio milhão de reais, né? 600 mil e por aí vai. E teve a queda na distribuição pelo acesso ao streaming. Então, o streaming ele paga muito pouco, você tem que ter milhões de reproduções para ter um percentual ali razoável, e você não tem um CD físico, né, para você poder entregar e contabilizar. Mas show sempre vendeu mais que CD, sempre deu mais dinheiro que CD. Agora, por exemplo, no tempo da pandemia, você já era DJ? Olha, eu digo que se eu
tivesse que voltar no tempo, rapaz, eu pensaria muito melhor onde que eu comecei, porque, como eu te falei, eu tô na música desde os 8 anos de idade, né, quando a gente se mudou, e sempre toquei em casa por diversão. Você toca piano, guitarra? E eu toco um bocado de coisa, bem mesmo é o piano e o baixo, né? O baixo também nem essas coisas todas não, mas são os dois instrumentos que eu mais gosto, o piano e o baixo. O baixo é o que acompanha também. Sim, né? sim. E como você falou do rock progressivo, tá sempre muito presente, né? A gente vê caras geniais como o Gary Lee, do Rush, né? Então, a gente vê o instrumento à frente, né? Ali, logo, para todo o público ouvir. Mas, se tratando do DJ, eu comecei a tocar no dia 1º de novembro de 2019. Eu tenho essa data como marco para mim, que foi a minha primeira festa como DJ profissional. Eu sei. E pouco tempo depois, em março de 2020, a gente teve um problema que fez a gente ficar em casa, né? Inclusive, no comecinho de março, eu fiz as minhas últimas festas, né? Eu fiz uma formatura, fiz um aniversário, e depois disso fiquei trancado em casa, né? Então, eu tava em casa com um passivo parado, que era justamente o patrimônio que eu tinha comprado, né? E eu não conseguia... exato, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que vender. Mas aí, eu tive as portas abertas para a docência, né? Então, nisso, eu consegui manter os meus equipamentos guardados, né? Eu já trabalhava como professor antes, mas era no Universidade para Todos, que é um programa, né? Você ganha uma bolsa, não é exatamente um salário. Mas nesse momento eu entrei ganhando um salário, né? Como professor. E aí eu consegui manter os meus equipamentos em casa pensando, pô, quem sabe daqui, quando passar esses 15 dias e esse vírus foi embora, a gente consegue voltar a fazer festa. Não fez live não? Não pensou em live não? Aí que tá, eu comecei a fazer lives, né? Já perto de enlouquecer em casa, eu fiz algumas lives. E, inclusive, a gente fez uma live junina, né? A live de São João. Pra mim, São João é a melhor festa que tem. E, inclusive, com minha mãe, que tá ali, né? Nos bastidores, nos acompanhando. Sua mãe é música também? Não, ela canta bem, mas nunca fez aula. É uma música por intuição, né? Ela faz de maneira intuitiva. E, junto com ela, a gente fez uma live junina, né? Uma live de São João, onde a ideia era arrecadar fundos, né? Não existia nenhum Pix ainda. A gente colocava o QR Code de algumas plataformas de pagamento que existem até hoje, para arrecadar fundos para um grande amigo que estava perdendo a visão e não conseguiu ter o seu diagnóstico, né? Hoje ele já está bem, graças a Deus, conseguiu. E a live foi um propósito disso, fazer uma live tocando música de São João. Só que meus pais se empolgaram. E aí, fazendo uma live de São João, a gente botou um cerveja de um cooler de cerveja, botou um sorteio de um cooler de cerveja, perdão. A gente fez a decoração da casa com bandeirolas, tudo, né? Com comidas típicas. E nessa live aconteceu algo muito memorável, que foi quando a gente estava apresentando as comidas, meu pai, ao invés de chegar na câmera, né? Ali, mais ou menos onde a câmera tá, ele chegou aqui perto de mim, com um prato de canjica. Só que ela tava ainda mole. E aí a canjica caiu em cima do meu notebook, com 20 minutos de live. Esse vídeo rodou o Brasil todo, né? Inclusive, virou um meme, né? Repetiu por tudo quanto é lugar. Se você quiser, tem lá no meu Instagram também. E eu já suando frio, porque eu falei, pô, não deu meia hora de live e acontece um negócio, uma catástrofe dessa. Mas veio pra algo bom. Então, nisso a gente conseguiu se divertir ainda por mais 4 horas. Quando teve aquelas enchentes, né, que devastaram Itabuna, né, e também afetaram Ilhéus, eu também fiz uma live, né, dando luz às pessoas que estavam precisando de donativos, né. Então, eu colocava lá a publicação das pessoas que estavam pedindo doação, né? Então, dessa vez, eu não mexi com o dinheiro, né? Eu só divulguei quem estava precisando e a gente fez uma live relacionada a isso também. E eu fiz algumas outras lives de teste, mixando, brincando. E foi um período bem bacana, de muito aprendizado. Agora, você se propõe a ser um roteirista de memórias. Como é que é isso? Eu acho que isso é uma coisa muito bonita da gente se ver, porque trabalhando com eventos, a gente consegue lidar com as emoções do público, né? Então, é muito comum eu pegar músicas do passado para agir ali no presente fazendo um show memorável que vai ficar para o futuro daquela pessoa. Que ela vai lembrar e ela vai, pô, aquele show ele tocou aquela música que foi a dança da minha vida, né? Nos meus 15 anos ele tocou aquela música, né? Hoje em dia você tem DJs aqui que fizeram 15 anos de pessoas que hoje estão com 30, 40, né? E essas pessoas vão lembrar do 15 anos, porque é uma data muito marcante, né? E casamento também, né? Você tem essa mesma sintonia, né? Então, eu me proponho justamente a ser o roteirista de grandes histórias, a participar desses grandes eventos, né? Eu não atuo exatamente como um cerimonialista, né? Mas de vez em quando a gente faz algumas narrações, a gente tenta sempre chamar o público e fazer coisas que sejam marcantes. Por exemplo, na dança do casal.
Eu gosto de utilizar os fogos e aí dá um efeito visual muito bacana. Então, nisso a gente consegue redigir histórias muito bonitas. Antes da festa, se faz um briefing com o cliente para saber o que, que ele quer, Sim. quais são as alternativas e tal. Agora, você é empreendedor também, nesse sentido de que não é só um artista, é um empreendedor. Como empreendedor, nós vivemos em duas cidades, você mora em Ilhéus, mora em Itabuna. Itabuna é a 160ª cidade do Brasil em população. Mas nós somos 3.180 em renda per capita. Renda per capita, R$ 20.000. 39% da população de Itabuna vive de Bolsa Família. Ilhéus é a 168ª, porque é quase a mesma população, são vizinhas, inclusive, até nisso. Mas Ilhéus tem a renda per capita de R$ 32.000, é 56% melhor do que do itabunense. Mas as duas cidades têm um ponto em comum: 39% da população vive de Bolsa Família e nossa população é pobre. A Bahia tem 2 milhões de pessoas vivendo de Bolsa Família e o país comemora ainda que não tem desemprego, o desemprego está caindo. Bem, nós temos uma crise social. Para você que é empreendedor, como mudar esse quadro social? Você como engenheiro, como empreendedor, como artista? O que é que você sugere? Olha, eu me proponho a fazer festa para todo tipo de público, né? Seja ele da classe A, B, C, D ou E, seja ele da religião X ou Y, da orientação sexual A ou Z, eu me proponho a fazer o show para todo tipo de público. Por isso que no briefing, como o senhor bem falou, eu procuro entender qual é que é o gosto musical, o que aquela pessoa, aquele contratante, quer buscar com aquela festa. E nesse sentido, é lógico que eu tenho que ter o olhar crítico para entender qual é o orçamento que eu vou cobrar dessa pessoa. Eu tenho um valor padrão e eu trabalho com esse valor padrão. Independente da pessoa ser classe média, pobre ou rica. Mas se eu vejo que ela tem uma dificuldade financeira, ela quer muito fazer aquela festa, aí eu procuro entender qual que é a história dessa pessoa para fazer um abatimento. Eu não tenho vergonha nenhuma em abater o valor e às vezes até trabalhar com a margem mínima possível. Eu já trabalhei inclusive sem margem, né? Eu já trabalhei inclusive com prejuízo, né? Mas eu prefiro não voltar mais para essa época. Mas com a margem bem apertada, a gente faz, né? Porque quando a pessoa ela é educada e ela quer realmente fazer, ela quer honrar o seu trabalho, né? E nisso a gente procura fazer o que há de mais acessível, o que a gente consegue. Vamos tentar enxugar alguma coisa aqui, né? Apesar que eu prefiro manter o meu show completo, mesmo que a pessoa pague menos. Eu prefiro entregar tudo, porque ela quis ver aquilo ali. O show seu dura quantos minutos, em média? Em média, eu vendo o meu serviço, minha festa, com 4 horas. E aí eu ofereço as horas extras, né? Inclusive, o contratante, às vezes, ele fala comigo: pô, Breno, vamos acertar as horas extras agora quando a gente está fechando o contrato. Eu falei: olha, vamos pensar com calma, vamos fechar as 4 horas, que é o valor padrão. E aí, quando chegar na sua festa, meia hora antes, e a gente vê que realmente a galera tá empolgada e quer ficar mais, ali a gente acerta. Por quê? Se eu chegar nessas 4 horas e o pessoal não tiver empolgado, você que pagou a hora extra, eu vou te onerar, né? Eu vou causar um prejuízo que você não vai querer. E na festa o cara já vai estar gastando com foto, com buffet, com decoração, com espaço, com cerimonialista, com tanta coisa, que o que ele puder reduzir, ele vai, né? E normalmente acaba sobrando para os músicos. Mas eu tenho essa percepção, né? Faz parte da minha criação, né? E de ser bastante razoável, né? Não só com um cliente que tem uma dificuldade financeira, mas também com quem se propõe a fazer uma festa longa e eu falo: olha, melhor não agora. Vamos decidir lá na festa e aí a gente vê. E aí você me paga o valor da minha hora extra, entendeu? Eu costumo trabalhar dessa maneira. E o repertório, como é que é? O cliente que escolhe, ele diz Sim, tal... sim. Não, a partir dessa análise que eu faço das 20 músicas que o meu cliente escolhe, né? Eu gosto de trabalhar com esse número porque com 20 você já consegue montar um CD, O perfil, né? do cara também. Exato. E com um CD eu já consigo manter o perfil dele, né? Eu já consigo entender se aquele meu cliente ele gosta mais de forró, de pagode, de funk, de piseiro, né? Então, inclusive, aqui na região, a gente tem muitas pessoas que são oriundas de outros estados, né? Então, às vezes, você quer uma música regional que eu não tenho, né? Eu tenho um acervo de cerca de 10.000 músicas, mas eu não tenho toda a música do mundo. E fui fazer um casamento para um pessoal do Rio Grande do Sul, eles queriam que eu tocasse a guarânia, o vaneirão, né? Que é um ritmo muito tradicional no Spotify, lá. não tem, né? não? Tem, mas é aí que tá. Eu preciso me preparar antes para entender o que ele quer ouvir, né? Então, por isso é muito importante a conversa com o cliente, para eu saber o que ele quer que eu toque, né? E nesse sentido, acabam sempre aparecendo algumas coisas inusitadas. Principalmente quando a pessoa não é daqui, né?
Sendo alguém nascido e criado em Ilhéus, como eu sou, eu entendo muito bem o que A cultura o cidadão do sul da Bahia quer ouvir, né? Por mais que eu tenha meus próprios gostos. Eu sei o que a galera quer ouvir, porque o DJ, ele também é um estudo, né? Eu me proponho a estudar sobre isso. E eu sei o que a galera daqui quer ouvir, o que tá em moda, o que tá tocando. A novela Renascer influenciou nos shows, de alguma forma, no repertório dos shows, alguma coisa? A novela Renascer, ela tá influenciando em tudo aqui na região, porque a procura pela cidade de Ilhéus aumentou muito, né? Muitas pessoas querem vir conhecer Ilhéus, querem vir morar em Ilhéus, né? E isso porque a Globo deu um holofote muito grande com a novela, né? Com Tem esse uma novela remake. portuguesa também, sobre a região também agora, parece que Cacau Jura? é... Olha, eu vou procurar saber. Quem vai se interessar muito é minha mãe ali, que ela gosta de novela de todos os gêneros. Esse povo né? dessa novela Cacau tá em Itacaré, fazendo Olha umas só. filmagens, um negócio Vou lá, procurar tal. saber, quem sabe a gente se esbarra lá em Serra Grande. Eu soube isso aí. Bacana, minha mãe que gosta, ela gosta de novela turca. Eu nunca imaginei que a novela turca ia ter um espaço no Brasil. Né? Tem novela turca? Tem novela SBT, turca. né? Não, passa muito na Band. E você tem nos serviços de streaming também, mas a Band é a campeã de novela turca. O SBT é muito tradicional nas novelas mexicanas, né? Junto, inclusive, do Chaves, Mas né? qual é a mais dramática? A turca ou a mexicana? Eu acho que pra vencer a mexicana ainda vai dar trabalho, viu? Os caras fazem umas poses, não sei o quê, umas coisas assim que são muito caricatas, né? Você não vê muito aqui na região, muito aqui no Brasil, né? Na Eu cena sou aqui. mais Chaves ainda. Eu prefiro Chaves também. Humor de Chaves. Que inclusive voltou pra TV, né? Ficou um tempo fora, mas agora voltou, graças a Deus. Coisa boa. Vem cá, e investimento, o que você pretende fazer nesse período, além da turnê Breno Sem Limite, o que você pretende para 2025, para você botar para rodar no próximo ano? Então, com o projeto Breno DJ Sem Limites, né? Trazendo essa proposta de eu conseguir tocar no local mais inóspito possível. Inóspito, né? Como, por exemplo, no meio da mata, eu consigo fazer um show lá, porque eu tenho a minha energia ali, eu tenho já o meu abastecimento. No meio da praia deserta, eu consigo tocar. Né? Não selvagem, você vai lá e... Se o cara quiser, em qualquer lugar, eu tenho como tocar. Em cima da caçamba de uma caminhonete, eu consigo, porque agora o meu equipamento é próprio para isso. Então, os investimentos agora, eles são direcionados a eu conseguir ter esse material, inclusive uma caixa de som nova que vai me atender, né, nessa proposta. Chegou ontem, né? Então eu já tô me preparando para quando chegar no ano que vem a gente lançar essa turnê e começar a rodar o Brasil todo, porque eu não fico só limitado a Ilhéus Itabuna, não. Já toquei muito em Salvador, em Vitória da Conquista, ali na região de Brumado também. Itacaré, de vez em quando a gente vai lá, Canavieiras, Una. Já toquei em BH também, quando eu estive lá. Já tem algum evento para o Ano Novo? Olha, o Ano Novo eu tenho em vista alguns ainda, né? Um cliente, inclusive, falou comigo ontem, né? Só que eu preciso ainda confirmar para ver se a gente vai de fato fazer. Porque quando você trabalha no setor de eventos, né? A data que os outros tiram férias é quando você mais trabalha. Eu sei. Né? Então, ano passado eu toquei no meu aniversário, nesse ano também, né? Réveillon eu fiz já tem 3 anos que eu faço Réveillon, né? Porque teve a pandemia, na pandemia eu não fiz. Então eu pensei em tirar um pouco o pé do acelerador nesse Réveillon. Mas se surgir uma proposta legal de um cara que tem apreço pelo meu trabalho, que realmente queira fazer, né? E que valorize, que é importante, né? Porque o meu preço é muito competitivo. Isso eu falo. Pelo que eu entrego, eu tenho mais de 40 mil reais em equipamentos. E o meu preço é muito competitivo. Mas no Réveillon eu me deixo cobrar um pouquinho a mais, porque é uma data que eu acho que eu preferiria estar com a minha família esse ano. Você tem um site, alguma coisa para contatos? Olha, você pode encontrar mais sobre Breno DJ nas redes sociais, no @obrenodj no Instagram, né? Eu tenho um Twitter também, o @obrenodj. E tem o TikTok, @BrenoDJ, sem o O no começo, né? Que eu vou começar a povoar um pouquinho mais de conteúdo, né? Eu ainda não entendi as manhas dessa rede social, como a gente falou aqui, né? É uma rede social muito jovem, é muito dinâmica, eu não consegui entender. Também, o uso também, é um negócio complexo e tudo. Também é um algoritmo que a gente precisa sentar e estudar para ver o que de fato ele entrega, né? Então... E eu não sei como é que tem certas pessoas que não tem nada para dizer e tem milhões de seguidores e tal. Como é que é esse fenômeno, né? Mas isso é tão relativo, né? O cara que fica botando o carro de luxo, não sei o que tal, que é trambiqueiro e tal, esse cara tem milhões de seguidores e Essa tal. galera aí eu nem falo, né? E isso que para mim é muito importante, é eu deitar com a consciência tranquila, né? Para mim, uma das coisas mais importantes do meu show é eu conseguir dormir bem depois dele, né? Eu vou estar cansado, então é lógico que eu vou dormir, mas eu quero dormir bem, sabendo que
não ocorreu nenhum acidente, que eu não lesei nenhum consumidor, que ele me pagou e eu fui, porque aqui na região, meu amigo, tem muitos desse setor que realmente paga e não vai, recebe o dinheiro e não vai. Eu sei porque eu já vi, né? Eu já vi isso acontecendo, né? E eu não consigo imaginar como que a pessoa, ela dorme bem depois de uma situação dessa. Agora, na área acadêmica, sua tese vai ser sobre o quê? A sua tese de mestrado? Eu fui, na minha formação em engenharia de produção, eu fiz uma tese em logística, né? Que é uma área que eu também gosto muito, assim como a de energias renováveis. E agora no mestrado, se tratando de materiais, eu estou trabalhando com pirotecnia. Eu comecei na área acústica, mas agora eu estou trabalhando com a pirotecnia. Eu vou fazer ensaios com o material que eu utilizo para caracterizá-lo. Então eu vou conseguir mostrar com equipamentos de laboratório o que de fato a gente tem ali nos fogos de artifício. Aí você pega várias marcas de produtos, vê o que tem maior risco, menor custo-benefício, essa avaliação. Eu pretendo analisar por essa ótica não só do custo, mas também se realmente aquele equipamento é seguro, né? E nesse detalhe é importante a gente avaliar todos os produtos sobre uma mesma ótica, sobre um mesmo referencial. Se eu vou utilizar dessa determinada marca, vai ser sempre do mesmo lote, né? Da mesma fabricação, né? Porque aí eu consigo ter mais assertividades nos meus resultados, né? Breno, nós temos um tempo limitado, o tempo está terminando aqui. Que Que mensagem você tem para o leitor, o ouvinte da gente no assunto Olha, eu fico mais uma vez muito honrado e muito grato por ter sido convidado para um programa de tanta relevância aqui. Quando eu vi minha amiga de mestrado aqui, Larissa, participando, eu falei, não, que negócio legal, que bacana você jogar um holofote para pessoas que têm algo de interessante a dizer, né? E principalmente gente jovem, abrir espaço para as pessoas. Eu acho que o fundamental no programa é esse, debater problemas e abrir espaço também para as pessoas. Bem, como estamos terminando, uma sugestão de livro é O Realismo Mágico, de Gabriel Garcia Marques. Olha só. O Problema Penal, do jurista e escritor Sérgio Habib, que é itabunense. Tem também um filme antigo e que é válido para se assistir nesse tempo de mudança tecnológica, Zelig, de Woody Allen, que é a história de um Nietzscheana, de um ser humano que se adaptava a todas as situações. Se ele fosse negro, ele seria negro. Se ele tivesse entre negros, ele seria negro. Se tivesse entre chineses, ele seria chinês, falaria chinês. Se tivesse entre americanos, seria americano. E se tivesse entre qualquer grupo étnico, racial, religioso e tal, ele se integraria com facilidade. Um filme interessante, bom final de semana e obrigado. Muito obrigado mais uma vez, que prazer estar aqui, Tá bom, viu? Breno, tá legal. Foi um prazer em conhecer também, viu? Igualmente.